Olá, graça e paz, estamos aqui, nesse momento da nossa escola dominical aqui na igreja, para nós estudarmos um pouco sobre a palavra de Deus e o tema que nós estamos tendo nesse trimestre, que é sobre desigrejados, Então, a lição nossa de hoje é muito importante também, pois nos dias atuais, a gente precisa muito entender esse papel que hoje é chamado, até, vamos dizer assim, menos valorizado ou colocado até em dúvida em muitos aspectos. Então, hoje, o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre a liderança masculina. Antes disso, nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que nós possamos transmitir a lição e você também entendê-la bem. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Abençoa, Senhor Deus, o dia que é teu hoje, dedicado a Ti. Seja conosco, Senhor Deus, para que possamos Te honrar, não somente neste dia, mas todos os dias, que haja em nós temor de Ti, Senhor. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos começar a nossa lição. Ok? Então, a nossa lição aí vai falar sobre liderança masculina. E a gente tem aqui logo a primeira pergunta: qual é o papel do homem? Então, como é que a gente vê o papel do homem? O que é que a Escritura revela a respeito da sua responsabilidade, na família, na igreja e na sociedade? Então, a gente tem que entender que há essas questões. E aí, infelizmente, esse desempenho, essa presença tem sido negligenciada. Então, o objetivo aqui da nossa lição é focar o papel do homem na igreja. A gente sabe que a igreja ela tem uma representação, os seus relacionamentos, ela representa muito o caráter de Deus, Então, a igreja ela reflete o que Deus é. Então, se Deus é santo, a igreja tem que refletir santidade. Deus é justo, tem justiça. E aí tem o papel do homem, muito importante. Não que o homem seja superior à mulher, não é isso, é bom que você saiba, mas de responsabilidade. Isso aqui é interessante, é de responsabilidade, tá bom? Então, a igreja precisa oferecer esse testemunho. Nós vivemos uma situação atual, pois os homens não estão assumindo a liderança na igreja, o papel de liderança na igreja. De alguma forma, a gente tem visto isso. Isso tem sido prejudicial para a vida da igreja, porque não que a mulher esteja assumindo o lugar, mas o papel, a responsabilidade, assim como foi com Adão no Jardim do Éden, tem sido uma negligência e isso, consequentemente, uma desobediência a Deus. Então, como ele diz aqui, se a finalidade de uma congregação é honrar a Deus, então a conduta masculina da igreja deve ser modificada para que Deus os aprove como membros obedientes de sua igreja. Os homens crentes devem reconhecer o seu papel, cumpri-lo e ajudá-lo. Então, vamos ver em busca, aqui como nosso ponto, em busca de homens de verdade. Então, a gente tem aqui se a gente parar para perceber alguma coisa, a gente vai ver que um fato bem interessante é que na história do povo de Deus, ela está repleta de homens, de exemplos de homens de verdade. Homens que cumpriram seu papel nas mais variadas circunstâncias. Então, a Bíblia já nos
descreve justamente para que nós sigamos este padrão, né, que Deus, assim, que Ele designou. Então, vamos lá. Então, em 1 Samuel 13, 14, diz que Deus veio buscar um homem que fosse, no caso, né, que viesse reinar sobre o povo. Né? Ele, em Juízes 5:1, ele buscou homens que andavam na prática da justiça e da verdade. Buscou homens que se colocassem na brecha. Esses são exemplos que indicam, né, assim, como é que ele diz aqui? Que indicam uma necessidade. Então, a gente tem que parar para pensar que o povo de Deus, ele declina ou ele aumenta dependendo dos homens que estão com eles. Então, dependendo da liderança masculina, esse declínio ou há um levante, né? Em todos os aspectos. Então, acho que você já viu essa frase aqui, né? Quando seu pai, meu, seu, né? Quando a gente caía, se machucava, aí dizia, seja homem, levante-se e siga em frente. E aí a gente, né? Porque, às vezes, a gente pode pensar que isso pode ser um tipo de... o pessoal vai dizer, isso é machismo. Mas não, isso é uma verdade. Ou seja, você vai cair, mas você levante-se e siga em frente. Então, está na hora de fazer isso, está na hora de sair do chão, se levantar e aí, não é? Então, vamos a alguns, né? E aí a palavra de Deus nos convida, a mim e a você que somos homens, quando diz, eis-me aqui. Então, você ouviu o chamado de Deus, então cumpra esse chamado de maneira a glorificá-lo. O que Deus requer dos homens? Não é? Às vezes a gente vê as questões dos movimentos feministas, machistas, e aí umas coisas que vão para extremos, né? E aí a gente pensa assim, o que Deus quer? O que Deus quer? Principalmente nos tempos atuais, que você vê falar muito de empoderamento feminino, igualdade de gênero, né? E aí a gente tem que pensar. Então, o primeiro ponto é o ponto que fala sobre líderes amorosos. Né? Então, eu vou veja aqui, olha. Devemos ter o cuidado, né? Devemos ter o cuidado e zelo de voltar nossos olhos para as Escrituras Sagradas. Então, se a liderança foi algo planejado por Deus, eu tenho que olhar para a Escritura, o que é que ela diz. Então, vamos ver. Então, a gente tem... Ele diz que... creio que seja um livro aqui, ou um livro recente chamado Leadership is Male, né? A liderança é masculina. Então ele passa, diz assim, por toda a história bíblica de Israel e da igreja, no Novo Testamento, todos os papéis de liderança são assumidos por homens. O registro bíblico exclui as mulheres. Então, no entanto, essa exclusão tem sido deixada de lado, resultado de uma teologia que é liberal e do moderno movimento feminista. Outro problema é que poucos homens estão se posicionando, né, também para assumir a igreja e guiá-la de modo piedoso. Então, às vezes, você pode perceber isso, né?
essa omissão masculina não é desculpa, porque às vezes ocorre isso, para uma ordenação feminina. Essa desculpa, na verdade, tem que se colocar e exigir, né? Não colocar como cultura ou necessidade para estabelecer uma doutrina bíblica. Esse é que é o problema. Então, todo mundo está fazendo, e ali tem fulano que tem, né? Mas a ideia da palavra de Deus é que nós sejamos, na verdade, diante de Deus, para que a sua liderança seja uma liderança que está sendo abençoada pelo Senhor. Quando Timóteo fala no texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo 3, né? Vamos lá. Eu vou abrir aqui para você, nós vamos ver. Lá em 1 Timóteo. Então, a primeira coisa que ele diz na ordenação de presbítero, quando alguém almeja ou deseja, né? E aí ele tem todos os princípios da liderança. Não é simplesmente, eu sou líder da igreja. A primeira coisa que ele diz é que os que querem desejar esse papel, quando diz, é uma excelente obra. Então, é uma excelente obra. Ele motiva ali, ele encoraja, mas não deve ser uma busca egoísta, pois a gente deve lembrar que, tendo em vista as circunstâncias do período, né, você tinha perseguição violenta, segundo, você tinha a ordem de Cristo. Então, eles tinham de ser líderes amorosos e não tiranos autoritários que buscassem seus próprios benefícios, como está lá na primeira epístola de Pedro 5, de 1 a 3. Era esse o tipo de liderança encorajado por Paulo. Então, o homem crente deve estar pronto e disposto a ser o que Deus busca para desempenhar esse papel fundamental. E eu vou marcar aqui para nós, né, porque é muito importante. O homem, ele deve ser, porque ele busca esse papel, para desempenhar esse papel, que é fundamental, porque senão a igreja pode regredir espiritualmente. Imagina. Então, a firmeza, a dedicação, o zelo, o conhecimento bíblico para o homem é muito importante. Então, aqui, quando a gente fala de 1 Pedro 5, de 1 a 3, eu vou abrir aqui para você, vou ler. 1 Pedro 5, 1 a 3. Ok? Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, que testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, você vê que aqui é toda, não por constrangimento, mas por espontânea, como Deus quer que seja espontâneo, na verdade. Não é uma coisa que estão te pressionando para ser. Não é uma coisa que estão te obrigando a fazer. Tá bom? Então, é muito interessante, porque isso vai fazer parte da vida espiritual da igreja. Se você tem um homem que trabalha forçado e obrigado, se você tem um homem um homem que trabalha na igreja desse jeito,
a igreja tende a ficar ruim, né? Ou então aquele camarada que quer dominar na igreja. Pessoas não ficam na igreja, né? Seja quem for, não tem pastor, aí fica, tem o presbítero, aí quem domina, e às vezes o pastor também é aquele que, né, não dá, sim, tudo é ali mais duro. Então a igreja, ela vai espiritualmente, ela regride, ela diminui, ela não cresce tão pastoreado, ou homens têm que ser homens piedosos que aconselhem, que oriente, homens que temam ao Senhor. Não é verdade? Então, no nosso segundo ponto da nossa lição, o que nós temos agora é tão somente a questão da mestres eficazes. Essa é um ponto muito bom, porque uma das coisas que a gente tem que ter, que os homens, que Deus quer também alimentassem o rebanho de Deus. Os homens devem ter esse papel também. E o ensino da palavra foi especificamente aos homens. Não que as mulheres sejam ineficazes para isso, mas foi uma ordem que vem de Deus. Então a gente tem que entender isso. Não é porque não, Deus disse assim, então vamos fazer como Deus disse assim. Mas o mundo já está evoluindo e não sei o quê. Não, mas Deus disse isso aqui, gente. Vamos cumprir o que Deus disse. Vamos fazer o que o Senhor mandou. Né? Então, nós temos uma necessidade muito grande de mais homens servindo a Deus por meio do ensino da palavra. É ensino, não é invenção de moda, não é, sei lá, tem tanta coisa hoje que você não sabe nem fazer a relação de tantos, né? Então, você tem uma dificuldade muito hoje de ter homens que ensinem na escola dominical. Né? Você tem as mulheres que estão dispostas aí, quanto mais os homens se acomodaram. Você tem dificilmente você tem homem que queira ensinar para a criança, para que a criança veja a imagem masculina, na verdade, e a imagem do homem e da mulher, como Deus criou, né? E a gente tem essa dificuldade. Então, outros que têm dom e se acomodam, que diz que é somente o pastor que é responsável pelo ensino, né? Então, isso acontece com o aconselhamento. Então, você tem essas dificuldades muito grandes para que você vai ter que ordenar o ministro, ou ser um oficial da igreja que às vezes também não gosta de ensinar, e a palavra de Deus diz que ele deve ser apto, mas a igreja o elege dessa forma. Né? Então a gente tem essa preocupação, nós temos que ter essa preocupação de que a igreja tenha homens que ensinem também. É muito saudável que a igreja tenha esses homens. Aqui na nossa lição, como ele diz aqui, portanto, diante de muitas necessidades, não é possível esperar somente do ministro ordenado dos oficiais da igreja, mas também seria salutar e benéfico que outros homens que possuam os dons necessários se unam e tornem-se parceiros desse ministério. A gente, além, tem a dificuldade de que muita gente não estuda, não é verdade? Não estuda no sentido, não está fazendo nem curso, e ali se acomodou. E ele também faz a mesma coisa com a Bíblia, com a igreja. Ele se acomoda com aquilo ali que ele tem, pronto. Nada mais, nada menos, nada além do que isso. É muito triste, na verdade, né? Porque você não tem pessoas que queiram ali, né? Outra coisa, muito séria, é que
em certa medida, cada homem da igreja precisa desenvolver e praticar suas habilidades de ensino. Pois, como é que pode? Você não é marido? Ou vai ser um marido em potencial? Então, você tem que lembrar de que você vai ensinar, e Deus ordena, que os maridos sejam mestres da sua casa. Não é verdade? Lá em Efésios, eu vou ler aqui para você, não somente lá, mas ali está ali, né? Deuteronômio também. Efésios 5, está bem pertinho aqui, para nós. Efésios, capítulo de número 5, 25 e 27. Paulo diz, estava escrevendo esse texto, é muito interessante, né? Que maridos, amai vossa esposa, também como que chamou a igreja, para santificar, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então você vê, para apresentar a si mesmo, igreja, então a palavra, se você não doutrina na sua casa, não ensina na sua casa. Então é muito interessante que, já que você também é um marido, deveria tomar essa posição na igreja de ensino, porque você também ensina na sua casa. Não é verdade? O outro ponto é outro mais sério também, que são os homens piedosos. Deixa eu perguntar para você. A sua igreja tem reunião de oração de homens? Homens que fazem reunião de oração periódica? Você certamente vai dizer que não, mas de mulher você tem, né? Você tem as irmãs de oração, mas você não tem o homem de oração. Então, a vida de piedade dos homens chamados a servir são muito necessários. É muito necessário, né? Os maridos também são chamados a se relacionarem, cada um com a sua esposa, de um modo que tipifique o grande exemplo, Jesus Cristo. Como é que a gente, né, tipifica a pessoa de Cristo? Então, não vai ser assim, se eu não tiver uma vida piedosa, se eu não ler sobre Cristo, eu vou ser igual? Não vou ser. Eu vou falhar? Vou. Mas na minha falha, eu peço perdão, na minha falha, reconheço que eu errei, na verdade. Então, a gente tem precisamos encontrar isso. Aqui em 1 Timóteo, que a gente leu, capítulo 1 Timóteo 3, versículos de 2 a 13, veja. 1 Timóteo, capítulo 3, e aí ele tem aqui onde nós encontramos algumas coisas. Então, veja bem, quem tem que ser esse camarada? Ele tem que ser, não ser violento, não dado ao vinho, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina do Senhor, não seja neófito, né, novo convertido, não, ele tem que ter bom testemunho de fora, para não cair na humilhação e do laço do inimigo, do diabo. Então, a gente tem várias recomendações. E o propósito principal, como diz aqui, né, é você identificar os homens que devem servir na igreja. Então, como é que a gente identifica que Paulo está dando regras aqui, né, para que estes homens sejam, você identificar, porque você está vendo isso, não é? Que ele vai se tornar um oficial da igreja e ele vai fazer a partir daquele momento isso. Não, você está vendo que esse camarada faz isso.
Você está vendo que ele cria seus filhos na disciplina, você está vendo que ele é um homem cordato, não é violento, não é amigo do bem, não cria contenda. Pô, esse cara aqui, né? E a família dele vai ser bom para liderar a igreja. Então, e aí, isso deve ser em grau crescente, é bom lembrar isso. Não é uma coisa que, está acontecendo, mas é algo que vai crescendo na vida dele. Ele já tem isso e o Espírito Santo, claro, vai habilitando cada dia, cada vez mais, para ir melhorando. Então, é esse. E aí, como tem aqui, né, esses padrões divinos para os homens são reconhecidamente bastante elevados, mas, novamente, deve ser enfatizado que podemos ser esse tipo de exemplo descrito no texto bíblico. Podemos ser esse tipo. Pode ser que você não seja totalmente, mas podemos ser. Então, você precisa, né? E aí a gente olha quando a lição fala que muitos acreditam, mas isso aí não tem como chegar a esse padrão. Tem sim. O desejo da igreja deveria ser para que a igreja tenha homens que busquem muito mais esse papel de líder amoroso, de líder, não é? Que cada homem pudesse ter essa facilidade para que as pessoas vissem nele. Não é alguém que aceita tudo. Fulano, eu gosto dele porque ele não reclama, ele não diz nada, ele, né, se a gente fizer, ele finge que não está vendo. Não é isso. O líder amoroso não é um cara, não é a pessoa que aceita tudo, que concorda com tudo, fica calado, não diz nada. Não é isso. Pare de pensar que líder amoroso é aquele que passa a mão, é aquele que deixa. Veja que quando ele fala aqui, esse cara, ele cria seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Então, Paulo fala em Timóteo que ele tem isso, ele é um homem que, pois ele sabe cuidar da sua casa. Então, se eu disciplino na minha casa, eu vou disciplinar na igreja. Se eu falo as coisas para os meus filhos, ou dirijo a minha esposa e vice-versa, então a mesma coisa, eu vou fazer isso na igreja. Não, na igreja não tem nada a ver com isso, não. Não, tem sim, você é líder. Do mesmo jeito que você... Agora, se na sua casa você é líder, seus filhos fazem o que quer, sua mulher não te considera, não é? Não há aquele interesse e tal, vai ser a mesma coisa na igreja. Mesma coisa. Do mesmo jeito. Que você vai agir na igreja do jeito que você vai estar agindo na sua casa. Então, a gente precisa orar muito para que Deus coloque homens nesse papel para desenvolver esse momento, né? Então, a gente precisa, como a lição nos fala aqui, que nós precisamos que busquem homens que busquem esse papel de líder amoroso, mestre eficaz e exemplo piedoso. Deus precisa muito estar agindo no meio de nós para que as coisas aconteçam de maneira a sermos homens que a igreja participe, a igreja se envolva, a igreja esteja correndo. Então, essa lição apresenta uma visão muito mais ampla de liderança na igreja. Pois muitas vezes limitamos a liderança ao pastor ou aos oficiais da igreja, né? O pastor também, né? Você tem aí, você às vezes pensa quem é que tem? Ou é diácono, ou é presbítero, ou então é o pastor. Mas não. Você é marido. E no mínimo, um marido tem esse potencial, uma visão de liderança
que necessita de mudanças urgentes. A gente não precisa de mudança amanhã, a gente precisa de mudança hoje. E aí você tem aqui, né, alguns paradigmas devem cair a fim de que os homens da igreja estejam prontos para liderar e se envolver com a liderança da igreja. Se todo homem e aqui, ó, se todo homem é um líder potencial, seja na família, na igreja, né, então, por que ele não pode ser? Né? Será necessário que nós encontrarmos homens dispostos a ser líderes amorosos, mestres eficazes e exemplos piedosos, pois somente assim a igreja poderá experimentar um ministério sadio e frutífero. Pensa nisso. Como tem sido, quanto que a gente tem orado a Deus pela liderança da igreja? Quanto que você tem orado pela liderança, tem buscado, tem incentivado para que haja liderança na igreja, né? E a gente fica justamente nesse momento em que a gente tem dias difíceis dessa questão de empoderamento feminino, de gênero, né? E aí você tem a ausência, eu digo assim, a ausência muito grande do homem, da participação, do envolvimento, daquilo que... Então, isso traz consequências, porque a gente tem visto, não somente na igreja, não, na sociedade, né? Você vê, tem menos professor homem, não que as mulheres não sejam eficientes, né? Mas se tem menos, então a gente tem visto muito mais a imagem feminina, quando não é feminina, é essa questão de gênero. Então, e aí a imagem masculina ela é mostrada muito distorcida. Tudo é a ideia de machismo, tudo é a ideia de que, nós, claro, somos iguais diante de Deus, mas em responsabilidade que Deus fez, somos diferentes. A estrutura muscular é diferente, a estrutura cerebral é diferente. Então, se Deus fez essa diferença, há um propósito dessa diferença. Mas eu espero que você, que é homem que esteja ouvindo, seja despertado por Deus para entender a seriedade de que não é simplesmente ser homem, né, sexualmente falando, mas ser homem na atitude, ser homem de maneira eficaz, piedosa e amorosa. Homens que glorifiquem a Deus e que lembrem-se que até Deus, né, tem o nome de Pai, para que você seja uma figura. E eu acho muito interessante quando Paulo fala em Efésios, que a gente viu no texto, ele disse: maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. Então, a minha figura de marido que eu tenho que ter não é do meu pai. O marido que você, mulher, né, que muitas vezes, será que ele reflete Cristo? Se tiver, amém. Mas Cristo é um exemplo de marido, de pai e de homem para mim, que é homem, para você, que é homem. Então, siga isso. Deus possa te ajudar, nos ajudar. Vivemos dias difíceis, mas Deus é fiel e mantém e sustenta a sua igreja. Levante-se de novo. Você é um homem que foi chamado por Deus para servir ao Senhor. Deus te abençoe. O Senhor te dê um dia abençoado e guardado do Senhor. Muito obrigado por estar aqui. E não esqueça, dê o seu joinha, o seu like e assine aí o canal da Igreja Presbiteriana do Castelo. Fique em paz e até semana que vem, se Deus assim permitir.